Só a guisa de informação, que é muito bom saber quem está falando. Quem é essa pessoa que está no púlpito? Aqui está meu esposo, uma união de 31 anos, vai completar agora em dezembro, de casamento. Nós temos 3 filhos casados que servem ao Senhor com alegria. Estão, graças a Deus, na parte da palavra e na música, servindo ao Senhor. Deus me ensinou desde os primórdios a formá-los com compromisso para produzirem na casa de Deus, porque eles não eram meus, como não são meus. Eu só cuido dos meus filhos e recebo como salário de Deus uma família abençoada. Porém, são propriedades do Senhor e nós investimos com esmero para que eles realmente respondessem aos desafios de Deus. Estão encaminhados, vivendo sua experiência pessoal com o Senhor e crescendo na fé. Graças a Deus. Também, durante a minha trajetória com Deus, já vai em mais de 36 anos de evangelho. Eu nasci lá, cuja família não conhecia o Senhor. Tínhamos só, por tradição, uma religião, mas não tínhamos o menor conhecimento de quem era o nosso Deus. Não tínhamos uma fé pessoal nesse Deus. Criamos em Deus, como Einstein cria que há um Deus, uma mente pensante que forma as coisas, mas não tínhamos relacionamento com esse Deus. E vivemos em caos espiritual, que foi se instalando em nossa vida familiar e desarticulando vínculos e nos machucando muito, porque a ausência de Deus no coração de um homem o lança para dias de agonias. Até que um dia eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor, porque Ele se revelou através da exposição da sua palavra. A princípio houve uma resistência no meu coração. Porém, depois, quando eu me rendi pela graça que me foi revelada, graças a Deus, eu e o Senhor agora não podemos nos separar, porque eu amo e Ele me ama. E fizemos uma aliança para estarmos unidos nessa caminhada, porque Ele me ensinou nos primórdios da minha fé: não tente fazer nada sem mim, porque sem mim você nada poderá fazer. E eu descobri que eu não quero fazer nada sem Deus. Assim que eu o envolvo diariamente na minha vida, até o meu último respirar, em nome de Jesus. Eu o amo. Não um amor louco, desenfreado. Não. Não tem nada a ver com as minhas emoções. O fato de eu amá-lo é porque eu aprendi que o Senhor, através das Escrituras, me formou para um projeto pessoal com Ele. E eu estaria muito alienada se vivesse um tempo ínfimo aqui na terra e não descobrisse a riqueza da graça desse Deus. E como Ele me alcançou e me cadastrou no rol de membro dos cidadãos dos céus, todos os dias eu oro ao Senhor para assinar o ponto, cumprindo com alegria o meu chamado. Eu sou uma pessoa feliz. Glória a Deus. Porque Ele me compartilhou o seu coração e o seu amor. E não é só meu. E me constituiu uma proclamadora da sua verdade. Não é uma alegria muito grande? Por essa razão eu estou aqui. Não vim para passear. Ainda que aqui e ali o Senhor nos deu um vislumbrezinho de algumas oportunidades. Mas eu vim mesmo, foi como mensageiro do reino de Deus. E quero lhes compartilhar nesta noite uma palavra que vai encorajar você a continuar amando ao Senhor e definitivamente aceitar a vontade de Deus e os propósitos dele para a sua vida. Temos lido no livro de Atos dos Apóstolos, que é um dos livros que toda igreja precisa ler no século 21. Século 21, o século globalizado, secularizado, certo? Das grandes informações. É o século que se processa uma mente, uma filosofia que pretende massificar um único pensamento econômico, cultural e moral. E se nós não estivermos arraigados na palavra, podemos ser afetados. E a nossa fé, ela começar a cair em relação às coisas de Deus. Mas, nesta
neste século, onde a genética alcança espaço grande, através do sequenciamento do genoma humano, descoberta do DNA antigo, reprogramação celular, possibilidade de haver algo em Marte, mudança de valores morais, acessibilidade pela informação. Será que cabe a fé num Deus bíblico? Vocês que vivem inseridos principalmente em um continente que está acelerado nos tempos de tecnologia de informação, pois venhamos a entender aqui o que nos diz as Escrituras. Começamos pelo mandato de Jesus. Quando Jesus esteve na terra, como ação profética do Antigo Testamento, a ponte que deveria voltar a religar o homem a Deus, o homem que havia sido um projeto do coração de Deus, formado com o intelecto, com uma moral, formado com capacidade espiritual de se comunicar com seu Criador em seus primórdios, em sua origem. Este homem dotado por Deus de volição, de capacidade de eleger, de escolher, de decidir, decidiu constituir uma vida à parte de uma comunhão com Deus. Uma vez fazendo essa escolha, incorreu numa sequência de juízo, porque ficou por conta e risco. A desobediência praticamente estabeleceu um tempo de queda na humanidade. O homem afastou-se de Deus, porque elegeu que ele vivesse sem ele. Mas Deus nunca aceitou viver sem o homem. E vai no caos da queda do homem, no lugar onde ele havia caído, no jardim do Éden, que até hoje não se descobre uma localização exata, mas se presume que pelos rios nomeados Tigre e Eufrates, ele fique numa das regiões próximas de um país, o Oriente Médio, o Iraque. Porém, Deus escondeu pelos fenômenos e catástrofes naturais que já ocorreram durante as eras a localização exata. Mas o fato é que, em conexão com aquela terra, Deus visita o jardim e dá uma promessa ao homem, que um dia, da semente da mulher, um se levantaria para destruir. A Bíblia usa a metáfora de cabeça da serpente, porque aquela ideia que Deus estava querendo dizer era o governo. Cabeça fala de comando, de pensamento, de governo. Assim que todos os sofismas e argumentos que se levantariam contra Deus seria destronado em um tempo através do nascimento de uma criança. Aleluia. Claro que Adão e Eva saíram do jardim sem entender na íntegra a implicação desta promessa. Mas saíram debaixo de uma promessa. E você vai aprendendo com Deus que Ele não precisa de nada, porque um dos atributos de Deus é soberano. E não existe um governo na terra que em resquício nenhum se aproxime da soberania de Deus. E temos governos absolutistas, mas não temos governo soberano. Porém, Deus, Ele é soberano, porque Ele rege todas as coisas sem precisar se submeter a nenhum concílio, a nenhuma ideia e a nenhum parlamento. Ele nele mesmo e na Trindade se submete todas as coisas. Isso fala de soberania. Ele não tem que consultar nem tempo nem espaço. Ele vai fazendo e se revelando. Agora, quando Ele formou o homem, para que eles se movessem no meio do homem, a fim de trazê-lo para um relacionamento pessoal com Ele, Ele foi trabalhando a questão de vincular as ações dele a uma promessa.
Você vai encontrar várias vezes a Bíblia falando que Deus não é homem para mentir. Ele é verdadeiro. E por isso muitas pessoas se assombram e não querem nem conhecê-lo. Mas graças a Deus, que Deus não precisa de nada para ser Deus. Sim ou não? Se quisermos vê-lo, precisamos dele. Isso aí é um fato. Muito bem, lá vamos nós para o Antigo Testamento. Para chegar no capítulo 12, você diz, e o que isso tem a ver? Como você me leu um relato do capítulo 12 com Pedro na prisão e vem lá para o Éden. Para você ver como Deus faz as coisas. E vai alinhando os tempos. Deus foi movendo sua vontade à luz do tempo. Porque ele havia dado uma palavra. Capítulo 12 de Gênesis. Deus chama uma família. Lar de Ur dos Caldeus, região da Suméria, a maior metrópole de então. E chama um homem chamado Abrão. Ele faz uma promessa. Deixa tudo, Abraão. Deixa a tua casa, a tua parentela, a tua cultura. E sabe o que aconteceu? Pedro, pescador, homem simples da Galileia, que jogava as redes para grandes pescarias, ouviu o sermão de Jesus. Seguiu e foi instruído a pregar. Oh, que homem tão intrépido! Com 3 anos de convivência com Jesus, tinha aprendido muita coisa, mas não tinha aprendido a suportar a pressão. No auge da crucificação, ele o negou. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, procurou Pedro. E o resgatou e o curou dos traumas que havia ficado. E ele deu uma promessa. Quando tu te envelheceres, uns te cingirão, te levarão por lugares que não queres. E assim foi na vida de Pedro. No dia de Pentecoste, 50 dias após a ressurreição de Jesus, 10 dias após a ascensão de Cristo, eles todos reunidos no mesmo lugar. Quando o Espírito Santo que havia sido prometido desceu naquela reunião, aquele jovem pescador se levanta, cheio do Espírito Santo, e declara a pregação do Evangelho de Jesus com tanto poder, que a Bíblia diz que a multidão que ouvia, com o coração constrangido, pergunta: que faremos, varões? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quase 3.000 pessoas confessa Jesus Cristo como seu Salvador. E a partir daí, a igreja se move para lá e para cá. Pedro, valente, intrépido, liderando os apóstolos. Começa, portanto, uma perseguição, porque a palavra de Jesus era muito contundente. Evangelhos são boas novas de salvação. E como o inimigo que derrubou o homem sempre quis manter o homem no cativeiro da tristeza, não iria facilitar que a mensagem de Jesus fosse pregada. Porém, Jesus tinha dado uma promessa, que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E o que fez a igreja se mover foi a esperança de que a palavra do Senhor Jesus havia sido dada e ele iria se manifestar no meio da igreja sempre que a igreja precisasse. Oh, que coisa tão gloriosa! Quando você vai lendo o Atos dos Apóstolos, você percebe que o Espírito vai levantando todo um povo para crer no Evangelho. E aquela igreja, ela era uma igreja fervorosa quando orava, uma igreja cujos sinais se manifestavam. O inferno começou a se levantar, mas a igreja não parou, porque ela orava e até o lugar onde eles estavam tremiam pela presença de Deus. O que fazem as autoridades? Eles não tinham tempo para se reunir, não havia nenhuma lei que os amparasse.
A mensagem deles não era uma mensagem política que favorecesse nenhuma instituição ou nenhuma proposta política. Ela ia na contramão, porque enquanto Roma dizia que César era Deus, o Evangelho dizia que Jesus era Deus. Que César era Senhor, o Evangelho dizia Jesus é o Senhor. Enquanto o Sinédrio se reunia para fazer parar uma igreja que se levantava, ao invés de declarar que a aliança com Abraão salvava, estava dizendo que a aliança com Jesus era que salvava, começaram a querer calar. Mas a igreja que prega o Evangelho, ela não para por nada. E se nesta noite você estiver parado, você é convidado para se levantar em nome de Jesus e ver como Deus age através da sua vida. O capítulo 12 começa com uma ação de Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, que havia dado a ordem da matança das crianças na tentativa de matar o menino Jesus. Herodes Antipa, seu filho, se levantou com o mesmo espírito. Foi exatamente aquele que teve uma entrevista com Jesus antes da sua crucificação. Agora agia Herodes Agripa I, da mesma dinastia e com o mesmo espírito. Precisava do apoio político dos grupos religiosos, de gente de Israel. Precisava que todos os israelitas o recebessem como representante que representava os direitos de Roma. E aí mandou prender a Tiago. E quando mataram a Tiago, os políticos religiosos, os judeus chegaram, parabenizaram. Então isso o levou a tentar prender a Pedro. E alguém deve ter dito: você matou Tiago, mas Tiago não é o cabeça do movimento. O cabeça do movimento é um pescador chamado Pedro. Eles achavam que o cabeça do movimento estava embaixo. Porém, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, sim ou não? O corpo pode ser ferido, mas se a cabeça estiver protegida, o corpo se reintegra. E mandaram prender Pedro. Alguém deve ter dito a Herodes: Herodes, você tem que cuidar com esse Pedro, porque ele é especialista em sair da prisão. Tem um relato que ele já foi preso e no dia seguinte estava lá na frente do templo pregando. Então é melhor você ter segurança. Herodes então usa um esquema de prender os prisioneiros cuja especialidade era fugir. E o lança numa prisão com uma algema na mão direita, uma algema na mão esquerda, ligado a 2 soldados na porta da frente, mais 2 soldados. E ali ele ficou sem poder fazer a obra. E aqui eu paro nesse momento. As prisões que nos impedem a realizar o chamado de Deus, que se levantam contra os interesses de Deus na nossa vida, que colidem com as promessas do Senhor.